Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal de videoaulas, aula 2 dessa playlist de funções de várias variáveis reais. E como eu já falei na aula anterior, nessa segunda aula a gente vai falar do gráfico, literalmente o gráfico de uma função de duas variáveis. Para não fazer confusão, como eu já falei na aula anterior, nós não estamos falando do gráfico do domínio, nós vamos falar agora do gráfico literal da função, porque toda função, dado o domínio, você obtém o gráfico dela. Então, a depender, por exemplo, lá na função de uma variável, que eu estou apresentando a bancada aqui, se você pega a função f de x igual a x ao quadrado, qual é o gráfico dela? É uma parábola, né? A função seno de x tem lá o seu gráfico. Então, como funcionam os gráficos em funções de duas variáveis? Bom, primeiro é a definição. Vou até deixar a observação mais escondida aqui por enquanto. Pessoal, o que é o gráfico de uma função de duas variáveis? Ele é o conjunto de todos os pontos da terceira dimensão. Aqui é a primeira observação distinta da aula 2, se a gente for pegar a aula 1 que a gente acabou de ver. A aula 2, nós estamos pegando agora pontos da terceira dimensão. O gráfico é uma figura na terceira dimensão. Então, se f é uma função de duas variáveis, ou seja, eu tenho uma z igual a f de xy, certo? Lógico, restrita ao domínio, o gráfico da f é o conjunto de todos os pontos da terceira dimensão, de tal forma que z é igual a f de xy com xy pertencente a d. Ou seja, eu vou pegar todos os pontos do domínio, que a gente já viu lá da aula 1 anterior, e para cada ponto do domínio, eu vou ter um z correspondente. Esse z, se eu pego lá do plano xy, vamos pensar em chão, tá? Se eu pego do chão, um conjunto D no chão, do plano XY, eu vou ter certo Z, que pode ser uma altura ou uma profundidade, né? Pensando que o Z pode ser negativo, o Z pode ser positivo. Quando eu pegar todos esses pontos e juntar um do lado do outro, eu vou ter uma figura na terceira dimensão por esse motivo. Por quê? Porque eu vou pegar altura e profundidade, que é exatamente o que está escrito nessa observação, que eu vou fazer um caso lá de y igual a f de x e vou apresentar o gráfico, que é o que interessa para a gente. O gráfico, na observação, o gráfico de uma função de uma única variável, ou seja, uma y igual a f de x, é uma curva no plano xy, certo? Para cada x você obtém um y. O gráfico de uma função de duas variáveis, ele é uma superfície. Pode ser qualquer superfície, inclusive daquelas quádricas que a gente aprendeu nos cursos de vetores de geometria analítica da vida. Pode ser um paraboloide circular, um paraboloide elíptico, um paraboloide hiperbólico. Pode ser uma esfera, um elipsoide, um hiperboloide de uma folha, de duas folhas. Enfim, essas são as superfícies clássicas. Mas podem ser superfícies quaisquer, ok? Que às vezes nem tem nome. Então, já fique claro para vocês que o gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície, é algo que está no mundo 3D, aliás, um plano na forma, né, na sua forma ax mais by mais cz mais d igual a zero, acabei de falar a equação geral de um plano, né? É uma superfície também. Então, tudo isso é gráfico de funções de duas variáveis. A gente pode visualizar o gráfico como sendo acima ou abaixo do seu domínio no plano xy. Então, ó, para ficar claro, quando eu tenho lá uma y igual a f de x, que está nessa observação, o que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função de uma única variável, ele é o quê? Ele deixa eu já restringir o domínio aqui. Imagina que eu tenho esse domínio aqui, ó. Restringir esse domínio. Esse aqui é o meu primeiro ponto. Ele vale um certo f, ok? O segundo ponto também vale um certo f. Vamos colocar ele aqui, vai. E todo mundo que está aqui dentro, vou pegar só mais um, tá, gente? Vocês vão entender a ideia, ó. Vou pegar só esse aqui. Esse cara também ele é o f de alguém, ó. Esse que eu peguei, ele é um f daqui. Esse que eu peguei aqui no x, ele é um f de alguém. E esse que eu peguei, ele é um f de alguém que é negativo. O gráfico é eu pegar todos os pontos e levar nas alturas aqui em y, certo? Esse daqui levaria aqui, esse daqui levaria aqui, esse aqui, e assim por diante. Sei lá, vamos inventar uma curva aqui, ó. Fazer isso aqui. Beleza? Isso daqui seria o gráfico de uma y igual a f de x, ou seja, é uma curva. É uma curva C com a equação y igual a f de x. Já, olha aqui agora, beleza. O gráfico de uma função de duas variáveis, ele é necessariamente uma
superfície é algo tridimensional, de tal forma que para cada XY que eu pego, esse, tá vendo aqui, XY0, pessoal, porque eu tô no plano XY, eu tô pegando pontos do domínio, esse cara laranjado aqui é o domínio. Para cada ponto que eu pego do domínio, ele vai levar lá um Z, e quando eu junto todos os pontos, por exemplo, ó, vou pegar aqui, esse cara tá levando aqui, ó, tá certo? Esse aqui da pontinha, vamos fazer assim, ó, esse daqui tá pegando aqui, esse daqui, por exemplo, tá levando aqui, esse daqui de trás, ele pega aqui atrás, vamos pegar mais um aqui dentro, ó, esse daqui de dentro leva, por exemplo, nesse daqui, são pontos que quando eu varrer todos os pontos XY deste conjunto D, tá certo? Por isso que eu falei XY, todos os pontos XY desse conjunto D, quando eu pegar todo mundo desse conjunto laranja e levar, ele vai dar exatamente esta minha superfície S. Tá claro? Essa superfície S é o gráfico, no caso, da função Z igual a f de xy. Esse é o gráfico da função Z igual a f de xy. Perfeito? Claro, posso continuar aqui, ó, quanto eu quiser, tá? Eu posso pegar esse ponto aqui, ó, e deu esse cara aqui, que seja. Beleza? Então, tudo isso daí é como se fosse assim, pessoal, nesse primeiro exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, ó, se você pega e pode fazer uma sombra do gráfico sobre o eixo X, a sombra daria exatamente aqui no domínio, né? Ah, professor, mas a sombra só vai fazer, se você vê a sombra por cima, daqui. Se você vê por baixo, coloca uma luz aqui em cima, vai dar uma sombra aqui. Se você coloca uma luz aqui por baixo, vai dar uma sombra aqui. A mesma ideia a gente pode imaginar que é como se agora você tivesse, por exemplo, aqui está sempre para cima, né? Mas pode estar por baixo do plano também, não tem problema nenhum. É como se nesse gráfico aqui em particular, se você olhar por cima do gráfico da função, a sombra vai dar exatamente o conjunto laranjado D. Tá certo? A ideia é a mesma, só que agora a gente aumentou uma dimensão. Entendida a parte teórica, bora começar a fazer. Exemplo, eu quero esboçar o gráfico desta função aqui. Para você esboçar o gráfico da função, você precisa chegar numa equação conhecida do gráfico. O gráfico, começamos o exercício, mora no mundo 3D, porque é o gráfico da função, não é o gráfico do domínio, não é a região do domínio. Região do domínio está no plano XY. O gráfico da função é uma superfície, e por ser uma superfície, só faz sentido ser uma superfície tridimensional. Superfície, por definição, é 3D, né? E essa daqui é a minha função. Então, vamos lá. Eu preciso pegar e, como é algo 3D, precisa ter x, y e z. Mesmo que não apareçam as variáveis, tem que estar subentendido. Por exemplo, se eu chegasse numa função que desse x² mais y², tem um z que está assumindo ali, que é para qualquer z, tá? O que eu quero dizer é que tem que aparecer o x, o y e o z no problema. Se não tiver z, quer dizer que z vale para todos os reais. Tá? A ideia matemática é o que a gente já aprendeu bastante em cônicas e quádricas. Então, ó, o macete vai de exercício para exercício, tá certo? Esse daqui eu estou fazendo assim, ó, 9 menos x² menos y ao quadrado. E um macete interessante que geralmente dá muito certo para vários exercícios. Pessoal, fazer uma pausa aqui antes de eu continuar no exemplo 2 e nos outros exemplos que vão vir aí. Para funções de uma variável, existe, digamos assim, um padrão para os gráficos. Quando eu falo assim para vocês, f de x igual a seno de x, todo mundo sabe qual é o gráfico de cabeça. F de x igual a x², todo mundo sabe qual é o gráfico de cabeça. F de x igual a e elevado a x, todo mundo sabe qual é o gráfico de cabeça. Aqui, para funções de duas variáveis, como eu estou lidando com superfícies, nem sempre é fácil desenhar o gráfico da função de duas variáveis, e não tem uma regra assim, para como tem para funções de uma variável, para funções de duas variáveis. Então, o que eu vou fazer aqui são casos particulares de superfícies conhecidas. E eu vou encerrar a aula mostrando algumas superfícies para vocês, que são completamente bagunçadas, tá certo? Mas que representam o gráfico desta função, que no caso eu vou estar definindo nesses exemplos. Então, que fique claro aqui que se eu pedir para desenhar o gráfico da função, né, como está aqui no enunciado, esboce o gráfico da função, são figuras que a gente, à mão, sabe fazer o problema. Se não souber fazer à mão, é ter que partir por um computador mesmo, perfeito? Moral da história, qual é o padrão que eu vou fazer para esse exemplo?
tem uma raiz. Eu vou, geralmente, para todos os exemplos, quando eu quero fazer um gráfico, eu troco o f de xy por z, ok? E eu preciso chegar numa equação conhecida, uma equação de uma superfície. Né? Que superfície? Pode ser um paraboloide, pode ser uma elipsoide, pode ser um hiperboloide, pode ser um cilindro, pode ser uma esfera, enfim, superfície. Eu preciso chegar numa coisa que eu conheça, né? Num plano. O que eu vi aqui, ó, tá vendo que essa raiz está me atrapalhando? O que eu fiz? Eu elevei ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, some a raiz, né, dos dois lados, ok? Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui está subentendido, ó, vou até colocar aqui nesse cantinho, que o meu z é maior ou igual a zero. Então, só existe gráfico na parte do plano XY para cima. Isso é importante, tá? Porque, afinal de contas, esse aqui é o mesmo exemplo da aula anterior que eu fiz o domínio para vocês, tá? É o terceiro e último exemplo da aula anterior. O domínio aqui dava todos os pontos dentro do disco de raio 3, e a imagem era de 0 a 3, tá certo? Então, tecnicamente, o gráfico desta função, ela está na parte do eixo z positivo, vai de 0 para cima, tá claro? Passa o x quadrado e o y quadrado para o outro lado, o z ao quadrado já estava aqui. Que equação que é isso daqui? Isso é uma equação de uma esfera. Toda esfera concentra no 0, 0. Só que agora eu vou escrever o principal. É a calota esférica. Por que não é a esfera toda? Porque é apenas o hemisfério norte da minha esfera. Tá certo? E podem ver que é igual. É só literalmente a casca da esfera. Eu não estou pegando os pontos internos da terceira dimensão, tá, gente? Eu não estou pegando os pontos internos da terceira dimensão. Então, é a calota esférica de centro C igual a 0, 0, 0 e raio 3. Ok? Tá certo? Para a gente ganhar tempo, eu já deixei o desenho pronto. Ok? Para que a gente possa já, inclusive, partir para o próximo exemplo. Pessoal, esse daqui, então, é o gráfico do exemplo 1. Tá certo? Não dá para vocês enxergarem direito, ó, é que aqui está em vermelho, mas aqui é 3, aqui é 3. Quando vocês pegarem o material, lá na descrição do vídeo de apresentação, tem esse material em branco para vocês, tá? Vocês vão ver lá que dá para enxergar que aqui é 3. E, ó, eu vou reforçar o que não dá para vocês perceberem. Aliás, até dá para vocês perceberem aqui, ó. Mas a esfera, ela continua aqui atrás, ó. Essa parte que eu acabei de fazer, pontilhada, eu vou reforçar o vermelho dela aqui, ó. Em vermelho, né? Essa parte que eu estou pintando aqui, que está dentro da linha pontilhada, aqui eu posso fazer até assim, né? Está aqui na linha pontilhada, ó. Esses caras que eu acabei de fazer aqui, ó, forçando de novo, é o domínio dela. Então, por exemplo, quando eu pego aqui, ó, o 0, 0, 0, que é esse ponto que está aqui, quando é 0, qual que era a minha função mesmo? Ó, deixa eu pegar aqui de novo. Aliás, acho que está aqui atrás, está aqui, ó. Quem que era a minha função? Quando o x é 0 e o y é 0, dá 9 menos 0 menos 0. Raiz de 9 é 3. Então, quer dizer que o z vale 3. Ou seja, o f de 0, 0 vale 3. F de 0, 0 vale 3. Se você pegar aqui, ó, o 3, 0, beleza? Esse aqui pode ser o eixo x, aqui o eixo y, e, consequentemente, esse aqui é o eixo z. Beleza? Quando você pega, por exemplo, esse ponto aqui, que é o ponto 0, 3, quanto que vai dar? Ó, 9 menos 0 menos 9, porque 3 ao quadrado é 9, então o f de 0, 3, dá z igual a 0, por isso que está aqui. Se você pegar um outro ponto qualquer aqui, ó, ele vai estar aqui, ó, na calota da esfera. Se você pegar esse outro aqui, ele vai estar aqui. Quando eu varro todos os pontos dessa região aqui, que eu pintei de vermelho aqui, ó, todos os pontos dessa região aqui, eu crio a calota esférica. Esse cara que está em cinza é o plano z igual a 0, ou plano XY, tá? Se assim você preferir. Pessoal, lembrando que z igual a 0 quer dizer que eu nem subi e nem desci, tá certo? Para todo ponto XY, o plano z igual a 0 quer dizer que está na altura 0, tá certo? Então, esse seria o gráfico do meu primeiro problema, tá? Para cada ponto que eu pego daqui, eu tecnicamente levo alguém aqui de cima formando essa
calota esférica. Beleza? Partiu o próximo exemplo. Esse próximo exemplo ele é mais fácil, ok? Esse próximo exemplo ele é mais fácil, mas eu quero fazer uma parte do desenho que depois eu vou mostrar, como eu mostrei na esfera, eu vou mostrar ele feito em computador também, para ficar mais claro para vocês enxergarem. Eu quero o gráfico desta função. Quem é esta função aqui? Esta função, como eu acabei de falar, eu vou trocar o f de xy por z. Não tem obrigação nenhuma o que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer para vocês reconhecerem. Eu vou passar todos esses caras, todo mundo que está no segundo membro dessa igualdade, lá para o primeiro. Isso vai ficar esta equação, ó, 3x mais 2y mais z menos 6 igual a 0. Isso daqui é uma equação do quê? Isso aqui é uma equação do... Aliás, eu vou até dar o nome que a gente dá para ela lá nos cursos de geometria analítica. É uma equação geral de um plano. Se eu for lá no curso de VGA, quem é o vetor normal? Um vetor normal é esse plano. É o vetor 3, 2 e 1. Né? Para quem não lembra, a equação geral de um plano é a equação da forma AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Tá certo? Então, o gráfico aqui é um plano. E a gente pediu para esboçar esse gráfico. Tem uma forma bacana de vocês conseguirem visualizar esse gráfico, só que só vai dar para visualizar na parte onde o x, o y e o z é positiva, do jeito que eu vou fazer aqui à mão, tá? O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Eu vou pegar, vejam bem, eu quero desenhar esse gráfico no mundo 3D, certo? Porque o gráfico de uma superfície está no mundo 3D. Só que eu quero fazer uma perspectiva do que acontece nos planos laterais. O que eu quero dizer nos planos laterais? Vou fazer um rascunho aqui, vocês vão entender melhor. Quando a gente desenha o mundo 3D, geralmente é assim. O X está aqui, o Y está aqui e o Z está aqui, certo? Eu vou pegar esse cara aqui, eu vou pegar ele, aliás, deixa isso aqui. Eu vou pegar esse cara e eu vou imaginar assim, ó, quando X é zero, lembrando que aqui tem a parte negativa, negativa e negativa, mas eu estou pensando só nessa onde o x, y e z são positivos. Quando você pegar x igual a 0, quer dizer que você está exatamente no plano YZ. Então, quando x é igual a 0, eu consigo desenhar uma perspectiva lateral do plano YZ. Isso daqui é como se eu tivesse pego assim. Se eu penso numa parede, aqui é uma parede, aqui é outra parede, por isso que eu estou fazendo em perspectiva diferente. E aqui é o chão, certo? Pensando num quarto, em alguma coisa, numa sala, que seja. Você vai lá no canto e imagina o chão, uma parede lateral e a outra parede, certo? Quando você pega x igual a 0, você está nessa parede aqui. Quando você está no y igual a 0, você está nessa parede lateral, não na parede de fundo. E quando você pega z igual a 0, é como se você estivesse no chão, tá? Eu estou dando uma ideia para vocês entenderem. Quando você pega x igual a 0, eu estou nesta parede aqui. E eu vou fazer um gráfico aqui. Quando eu pegar y igual a 0, eu estarei na parede xz, ok? E é o que eu vou fazer aqui agora. Vejam bem o que eu vou fazer. Eu vou até virar aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou... aliás, antes de eu colocar a primeira coisa, o meu plano é z igual a 6 menos 3x menos 2y. Né? Ou, se você preferir, igual a gente fez aqui agora, 3x mais 2y mais z menos 6 igual a 0. Eu quero desenhar esse plano aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou impor que x é igual a 0 nesta equação. O que vai acontecer? Eu vou chegar nesta equação, que z é igual a 6 menos 2y. 6 menos 2y. Quando você chegar nessa equação, que z é igual a 6 menos 2y, eu quero que vocês entendam isso daqui, ó. Ó, aqui está o y e aqui está o z. Veja bem, lá naquela parede do plano YZ, ó, quando x é 0, eu estou nessa parede aqui atrás. Eu tenho esta equação de reta, porque agora eu estou na parede, eu estou dentro da parede, eu não estou no mundo 3D. 6 menos 2y, essa reta 6 menos 2y é essa reta aqui, ó. É a reta z igual a 6 menos 2y. Ela passa por uma questão matemática, se aqui é 2, então aqui é 3 e 6. Ok?
6 menos 2y, ó, quando o y vale, não é x, tá? É y e z mesmo, porque o z está em função de y lá na parede. É uma equação de uma reta mesmo. Que juntando vão virar planos, tá? 3, quando o y é 3, 2 vezes 3 dá 6, 6 menos 6 dá 0, então tá certo. E quando o z é 6, o 6 corta com 6, portanto o y é 0. Ok? Guarda esse. Pensa agora a segunda situação. A segunda situação que eu fiz aqui foi o y igual a 0. Quando o y é 0, eu chego na equação z igual a 6 menos 3x. Agora eu tenho uma parede lateral no plano XZ. Tá? Esta parede aqui, ó. É como se eu tivesse ignorado y igual a 0, eu estou nesta parede aqui. Estou nesta parede. Ok? E esta parede aqui, eu desenhei o eixo X e o eixo Y na perspectiva que a gente sempre aprendeu, que o eixo X é para cá, né? E o Z aqui, no caso, está para cima mesmo. Essa daqui vai dar uma reta que passa no 6 e no 2. Essa daqui é a reta Z igual a 6 menos 3x. Ou menos 3x mais 6, se assim você preferir. Beleza? E, por fim, a terceira e última etapa, para eu mostrar o gráfico pronto para vocês, é quando o Z é 0. Quando o Z é 0, eu estou no plano XY, eu estou no chão. Quando o Z é 0, pessoal, olha aqui, ó. Quando o Z é 0, eu vou chegar nesta equação aqui, ó. 3x mais 2y menos 6 igual a 0. Passa todo mundo para o lado de lá e isola o y, porque aí a gente teria uma curva com esta equação aqui, ó. Menos 3 sobre 2x mais 3. Para quem não entendeu o que eu fiz aqui, eu apenas coloquei z igual a 0 aqui, né? A mesma coisa eu fiz para os outros, tá? O outro é que eu coloquei y igual a 0. Ó. Quando o y é 0, tá aqui, né? 6 menos 3x. Agora, quando o z é 0, passa o y para o lado de cá. Vai ficar 2y igual a 6 menos 3x. Portanto, passa o 2 dividindo, menos 3 sobre 2. 6 por 2, 3. Ó, menos 3 sobre 2 e 3. Ou seja, no plano XY, no chão, eu tenho a reta que passa em y igual a 3 e 2. Essa aqui é a reta y igual a menos 3 sobre 2x mais 3. Moral da história. Eu vou desenhar aqui e depois vocês vão ver ela feita em computador que vão entender melhor. A questão 3D desse problema. Eu vou desenhar aqui, ó, só a parte positiva. X, Y e Z. Vocês vão entender já porque que eu fiz pontilhado tudo, tá? Aqui continua pontilhado, tá? Na verdade é essa, e aqui continua pontilhado, e aqui para baixo também continua pontilhado. Mas por que eu fiz tudo pontilhado? Pelo seguinte, dá uma olhada aqui, ó. Aonde eu marquei 6 aqui, ó, 6, aqui é o plano YZ. Então, no plano YZ, passa essa reta que corta no Z, 6, e no Y, 3, ó. Então, eu vou marcar aqui 6 e 3. Esquece isso aqui que está lá para trás da parede. E vou ligar por esta reta aqui, ó. Esta reta continua lá para baixo do plano XY, mas eu não vou desenhar ela, porque o desenho de computador vai dar para vocês enxergarem melhor, ok? No plano XZ, cadê o plano XZ? O plano XZ é da outra parede aqui, ó. No plano XZ, é 6 e 2. O 6 já está aqui, então bora marcar o 2. Está fora de escala porque eu estou desenhando a mão, ó. 6 e 2. E no plano XY, eu ligo o Y, que é 3, com o X, que é 2, ó. O X já é 2, o Y é 3, então fecha aqui o gráfico. O gráfico, tecnicamente, o que você está vendo, você fala, o gráfico é esse triângulo. Falso. Por quê? Isso é onde você está enxergando no que a gente chama de octante. Octante porque é a parte onde o x, y, z é positivo. E aí, como é x, y e z, tem 1, 2, 3, 4 para z positivo, que é x, y, positivo, 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 negativo, 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 positivo, para x, y. Com z positivo, dá 4. Com z negativo, dá mais 4. Aonde é positivo, portanto, a gente chama de octante, ok? Aonde está ali desenhado é onde o x, o y e o z são positivos. É o primeiro octante. Dá esse triângulo aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Só que esse gráfico, ele continua para trás aqui, ó. E isso já não dá para desenhar à mão. Esse gráfico, ele continua aqui assim, ó. E aí ficaria uma coisa meio estranha para desenhar.
E aí foi onde eu vim e fiz esse desenho de computador que fica mais claro para vocês enxergarem. O que é essa linha preta aí? Essa linha preta é exatamente essa linha preta que eu fiz aqui, ó. Tá certo? Aqui agora, ó, se ficar melhor para vocês, eu posso colocar contínuo. Aqui eu posso fazer um risco contínuo também no eixo Y e no eixo Z também. Ficou pontilhado aqui, ó, porque eu quero dar a perspectiva de que ele está na frente do sistema cartesiano. E aqui está o desenho, que eu acho que fica melhor para vocês entenderem o que está acontecendo, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui, ó, para quem não está enxergando aqui, é 3, aqui é 2 e aqui é 6. Aqui é o X, deixa eu lembrar que é o X, o Y e aqui é o Z. Tá vendo, ó, que ele passa lá para o Z negativo, ele passa para o X negativo, ele passa lá para o Y, enfim, ele vai abrindo esse plano. Então, o vetor normal, como eu falei agora há pouco, ele seria um vetor que estaria apontando para cá, ok? Então, tá aí a representação gráfica desse exemplo, que é o que a gente acabou de pedir. Esboça o gráfico desta função. Esta função, o gráfico dela é um plano, e essa linha preta, como eu falei para vocês, não tem a necessidade nenhuma de quando você vai fazer no computador. Eu só fiz para vocês identificarem esse processo de construção que eu fiz aqui para visualizar o problema. Ok? Seria essa a ideia aqui. E por fim, né, o último exemplo que a gente vai fazer à mão, com alguns casos clássicos aqui que a gente tem. Esse é bem mais rápido. Dada esta função, determine o domínio, a imagem e esboçar o gráfico. Bom, se eu quero determinar o domínio são todos os valores que estão aqui. Esse nem precisa fazer nada. O domínio da F é todo o R2, é todo o plano XY. Professor, como é que você chegou a essa conclusão? Tem restrição nessa função? O que é restrição? Tem alguma raiz quadrada? Tem raiz quarta? Tem raiz sexta? Tem raiz oitava? Tem raiz par? Não tem. Tem logaritmo? Não tem. Tem divisão por zero? Não tem. Existe alguma restrição para algum valor de x, y aqui? Nenhum. Eu posso pegar qualquer valor de x, qualquer valor de y. Portanto, eu posso pegar o x pertencente aos reais, o y pertencente aos reais. Portanto, é qualquer par xy do R cartesiano R. Ou seja, R2. Fechou o item A. Então, o domínio é todo R2. Quem é o item B? Visto que, olha só, ele pede, ótimo, né? Ele pede o quê? A imagem. Quem que é a imagem? Da definição da aula passada, são todos os Zs que estão relacionados com alguém do domínio. Aí você fala assim, quando o domínio é R2, vai dar todo mundo. Falso. Para qualquer valor do domínio, a tua Z é uma soma de parcelas positivas. Não dá nenhum Z negativo. Então, ó, visto que a minha Z, já vou colocar direto, tá? F de xy é igual a 4x² mais y². Isso é maior do que zero para todo xy pertencente ao R2, que é exatamente o domínio da F. Lembra que uma imagem são todos os Zs de tal forma que o xy pertence ao domínio. Só que esta Z ela é maior do que zero para todo xy do R2, que é o domínio da F. Segue que a imagem da F são todos os Zs pertencentes aos reais, tal que Z é maior ou igual a zero. Fechou? E por fim, o último item, que é o item C, ele pede para a gente desenhar o gráfico da função. Tá? Pessoal, o gráfico da função, como eu fiz agora há pouco nos outros itens, é f de xy é igual a 4x² mais y². Z é igual a 4x² mais y². Aqui eu já poderia parar, mas eu vou colocar num padrão, de quando a gente estuda quádricas, lá nos cursos de cônicas e quádricas, ok? O padrão que eu poderia escrever isso daqui é z igual a x² sobre, não estranho o que eu estou fazendo aqui, tá? 1/4 mais y². Poderia ter parado aqui, não tem problema nenhum. Aqui já dá para identificar qual é a figura, beleza? A única coisa que eu fiz, eu passei esse 4 que está multiplicando x² dividindo como um 4. Dá na mesma, né? Porque eu conservo a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, dá 4x². E isso daqui ainda eu posso escrever como z igual a x² sobre meio ao quadrado mais y² sobre 1². Isso daqui é uma equação do quê? De um paraboloide
É um paraboloide elíptico. Ok? Isso aqui é um paraboloide elíptico. Quando se desenha um paraboloide elíptico, devia ter feito pontilhado, mas enfim, já foi. X, Y e Z, depois eu vou mostrar ele perfeitamente. A ideia do paraboloide elíptico é um paraboloide de forma que este paraboloide ele vai abrindo em elipses. Cada curva dessa daqui, ó, em uma determinada altura, é uma elipse. Beleza? Cada curva dessa seria uma elipse. Como eu fiz à mão e rápido aqui, aqui está o gráfico melhor representado para vocês. Ó, tá vendo que até a forma elíptica do gráfico tá perfeito. Lógico, gente, ele não tem fim, tá? Ele vai abrindo infinitamente, porque aqui eu tenho que restringir o gráfico para mostrar para vocês. Mas eu deixei aqui bem feitinho no GeoGebra. Eu uso o GeoGebra para fazer esses gráficos. Ó, tá bem feito aqui, ó, que nessa altura é uma elipse. Se eu for arriscar desenhar aqui agora, ó, nessa altura aqui, ó, é outra elipse, certo? E assim por diante. Então, ele vai abrindo em formas de elipse. É óbvio que o último ponto aqui, ó, que ponto que é esse? Esse é o ponto 0, 0, 0. É o vértice dela, porque como a minha função é essa, né? Qual que é quando o x é 0 e o y é 0, o z é 0. Então, quando o x é 0, o y é 0, o z é 0, quer dizer que é o ponto 0, 0, 0. Perfeito? Enfim, falei bastante de gráfico e agora aqui só umas questões de curiosidade para vocês, para a gente já encerrar a nossa aula. Alguns gráficos de funções de duas variáveis. Aqui ficou um pouquinho pequenininho, tá? Mas é porque está na legenda, eu vou escrever aqui do lado um pouco maior. Esse aqui é o gráfico da função x² mais 3y² vezes z elevado a menos x² menos y². Isso aqui você já não faz à mão, tem que ser feito por computador. E eu coloquei esse gráfico em duas perspectivas. Aqui está o eixo x e o eixo y. Vocês percebem que são duas montanhas, né? São essas duas montanhas aqui. Só que aqui no meio tem um vale que ele afunda bastante e desce. Que não dá para você perceber direito. É como se fosse assim. Ele, à medida que o XY vai se aproximando do infinito, ele se aproxima do plano XY, tá? Aqui tá cortado, mas a ideia é que ele, perto do eixo Z, ele tem essas duas montanhas, mas à medida que se afasta do eixo Z, ele vai planificando no plano XY e vai indo embora. Se aproximando, mas nunca encostando, tá? A exponencial nunca encosta. E o legal é isso aqui, ó. Dá uma olhada. Essa aqui é outra perspectiva. Pega esse gráfico e gira ele, tipo, 90 graus, assim, em sentido tridimensional. O eixo X está para cá. Imagina agora que você vai girar ele 90 graus, o eixo X vai passar para cá. Tá vendo? O eixo X está aqui. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo que tem um vale aqui embaixo, né? É só uma questão de curiosidade. Então, ele sobe, ele tem um vale aqui embaixo, depois ele sobe também. Então, é como se fosse dois bicos e um bico para baixo no meio. Esse é um gráfico que é um gráfico particular. Essa daqui é uma função famosa. É a função seno de x mais seno de y. É a função f de xy igual a seno de x mais seno de y. Eu costumo brincar que essa aqui é a função cartela de ovo, porque ela é exatamente o gráfico dela daquelas cartelas de ovo, com 30, 20 ovos, que seja 12, né? Que é o ovo vai ali entre os dois picos ali, né? É como se você pudesse aqui nesse meio encaixar um ovo aqui, mas ela é exatamente, lógico, um pouquinho mais arredondado do que você já tem de costume, mas isso daqui, se você pegar e fizer, o domínio dessa função são todo R2, que também o seno não tem restrição, né? Ela vai ter limitação para z. A imagem dessa daqui, eu já vou avisando, mas isso daí, depois, numa aula futura, a gente vai ver sobre essa função de novo, que a imagem dessa função vai de menos 2 a 2. Por que de menos 2 a 2? Dá até para arriscar falar. Qual é o máximo que uma função seno atinge? É 1. O máximo, por exemplo, quando x é π sobre 2. Qual é o máximo que a função seno atinge? Ela é π sobre, por exemplo, um π sobre 2 também. Então, aqui o máximo que o seno de um x atinge é 1. O seno do y que ele vai atingir é 1. Então, 1 mais 1 dá 2. A mesma coisa vale para o menor valor, menos 1 e menos 1, tá certo? Então, ela é uma cartela de ovo. Exatamente uma cartela de ovo infinita, beleza? Aqui é um outro gráfico que ele já parece uma ondulatória, uma coisa bem ondulada aqui. De repente tem esse pico e aqui, ó, é importante.
esse pico ele nunca vai fechar no 0, 0, porque aqui, ó, tá dividindo por 0. Tá certo? Eu não posso, ó, x vezes y, quando x é 0 e y é 0, o domínio desta função são todos os pontos quando x vezes y é diferente de 0. Então, o x não pode ser 0 ou o y não pode ser 0. Essa é a ideia da definição. Tá claro? Então, aqui, isso daqui vai estar até aberto aqui. Quando vocês pegarem as anotações, vocês vão perceber que aqui ele é aberto e ele vai subindo no z cada vez mais. Seno de x vezes seno de y. Deixa eu escrever aqui para ficar mais claro para vocês. Seno de x vezes seno de y dividido por x vezes y. São casos particulares só para vocês enxergarem as funções propriamente ditas. E, tá bom, essas são as coisas que eu trouxe para vocês, que era para dar uma ideia do que como funcionam essas funções de duas variáveis. Como eu falei agora no começo da aula, não tem como eu chegar numa fórmula matemática para um caso geral de gráfico de função, tá certo? A depender de qual é a regra, a lei de formação da sua função, você vai conseguir desenhar o gráfico bem à mão, não vai. O que a gente consegue desenhar facilmente à mão? As quádricas, que a gente conhece dos cursos de cônicas e quádricas. Então, quais são? Elipsoide, paraboloide, esferas, planos, hiperboloides já não dá tão muito bem de desenhar à mão, porque eles têm umas curvas meio sinistras lá, né? Mas são figuras conhecidas. De toda forma, hoje nós temos mecanismos aí computacionais que ajudam horrores a gente a enxergar bem esses gráficos. Mas, repito, não existe, assim como existe para y igual a f de x, regra pré-determinada para se chegar em gráficos de funções de duas variáveis. Cada caso é um caso e cada caso precisa ser analisado à parte. Ok? Então, aguardo vocês para a nossa próxima aula, quando eu vou falar de curva de nível, que é uma forma planificada de se visualizar um gráfico na terceira dimensão, de visualizar o gráfico de uma função de duas variáveis. Ok? Então, grande abraço. Nos vemos em breve.